a gente pensar o seguinte: existe um ditado que diz: dessa vida não se leva nada. E muitos falam e pregam isso por aí aos 3, 4 ventos. Mas será que dessa vida nós não levamos nada? É o mesmo texto, agora com uma abordagem diferente. É muito corriqueiro que se ouça essa expressão aí no nosso dia a dia. Entretanto, nem tudo que a gente ouve é verdade ou sequer tenha a sombra de verdade. Este é um desses ditados que verdadeiramente é falso. Dessa vida não se leva nada. Garanto para você, é falso. A Bíblia, a palavra de Deus, deve ser fonte verdadeira da informação e da formação espiritual do ser humano. Todo conhecimento adquirido fora dos ensinos bíblicos tem pouco ou nenhum valor na sua vida espiritual, principalmente para que se obtenha a absolução completa dos seus pecados. Não há no mundo conhecimento, teoria ou qualquer coisa que possa trazer isso a você. Somente a Bíblia tem. Realmente, é interessante descobrir o sentido verdadeiro dos textos bíblicos, isto é através do estudo e da meditação da palavra que nós vamos descobrir qual é a mensagem para aquela época em que foi escrito o texto e qual é a mensagem também para nós hoje. É muito importante isso. É importante esse tipo de estudo, pois vemos que sem ele, aparentemente, aparecem muitas interpretações e que são errôneas e são perigosas. Dessa forma, então, para nós os cristãos, isso não deve ocorrer na nossa vida. Temos que tratar a Bíblia de uma forma correta e não errônea. Temos que sempre mostrar o real significado dos textos bíblicos que nós estudamos, que nós conhecemos. E o texto que vamos ler hoje e trazer o desafio a outras pessoas fazer o mesmo, de conhecer o texto bíblico, é o texto de Lucas 16, 19 a 31. Eu lerei na minha versão aqui, os irmãos acompanhem aí, por favor. Diz o texto, Lucas 16, 19 a 31, o seguinte: ora, havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo e que todos os dias se arregalava esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras ou as chagas. Aconteceu de morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando ele, o rico, em tormentos, levantou os olhos e ao longe viu ao pai Abraão e ao Lázaro em seu seio. Então, chamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro, que molhe em água a ponta do seu dedo e refresque a minha língua, porque estou atormentado em chamas. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens da tua vida e Lázaro igualmente só males. Agora, porém, aqui está consolado e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem ir daqui
e que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá para cá para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham, para não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-los. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém entre os mortos. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Deus Pai, poderoso Senhor, glórias ao teu nome, hoje e para todo sempre. Mais uma vez, Senhor, a tua palavra foi lida, clamo pela tua misericórdia, para que ela fale aos nossos corações. A todos que vão ouvir essa palavra, que de uma forma especial ela possa lhe trazer alento em sua vida. Glórias te damos, te exaltamos e te bendizemos, e o fazemos, Senhor, hoje e para todo sempre, em teu poderoso nome. Amém. O que o texto nos traz para hoje? O rico e Lázaro é um relato de Jesus registrado apenas no Evangelho de Lucas. Está aí em Lucas 16, 19 a 31. Alguns consideram essa narrativa como sendo uma das parábolas de Jesus. Outros entendem que a história do rico e o mendigo é um relato verídico. Antes de qualquer coisa, precisamos fazer algumas considerações sobre esta passagem. São muito importantes. Vejamos. A característica marcante de uma parábola de Jesus é não citar nomes. Preste bem atenção, toda vez que Jesus ia fazer uma parábola contando uma história sobre a comparação do reino dos céus, por exemplo, não se cita nomes. O filho pródigo, não tem o nome do pai, não tem o nome do filho, não tem o nome do irmão, e várias outras que Jesus contou, parábolas, não tem nome. Essa aqui nós consideramos como história, porque Jesus citou o nome do personagem, Lázaro. Esse nome faz toda a diferença, porque isso muda toda a história do abrir do véu, para que possamos ver a realidade que Jesus quis mostrar. Jesus direcionou esse escrito diretamente aos fariseus, que chamavam de Deus, ou melhor, que se consideravam filhos de Abraão e que por isso tinham salvação. E Jesus os chamou de hipócritas diante de Deus. Jesus deixa bem evidente a existência de vida após a morte. Essa parábola deixa isso claro. Jesus trata também sobre a definição em vida da vida após a morte. Tem a vida após a morte e você tem que defini-la aqui agora. Cristo descortina diante de todos nós um pouco o que há de real, de verdadeiro na vida pós-morte. Considerando isso, vamos tratar então o que é que temos nesse texto para esta noite. Entretanto, o que afinal nós levamos dessa vida? Já que eu desconsiderei no início que dessa vida não se leva nada. Então, o que nós levamos? O que levamos dessa vida aqui para a vida futura? O ensino de Jesus deixa claríssimo o que o rico levou.
Fica bem claro, nesse texto que nós acabamos de ler, preste bem atenção. Ele levou, e por isso passa a ser uma história, ele levou pela riqueza do conteúdo, ele levou os sentidos. E é bom prestar atenção, quem escreveu esse texto foi Lucas, ele era médico, ele era doutor, então ele sabia o que estava falando. O rico levou os sentidos. Veja o versículo 24, o que tem lá. Nós temos, o ser humano tem, entre outros, os principais 5 sentidos que nós temos. O paladar, tato, olfato, visão e audição. Paladar, tato, olfato, visão e audição. São 5 sentidos. O ser humano, tem esses 5 sentidos, Então, no versículo 24, vamos ler o que ele levou. Então, chamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado e em chamas. Onde o rico estava? No Geena, no inferno, lugar de tormento. E aí o versículo já diz que ele olha e vê, ele tem ele consegue observar o que tem lá no paraíso. E viu quem? Pai Abraão e a Lázaro. Visão. Prestou atenção nisso? Nós temos visão. Ele tinha visão. Depois de morto, fala que ele abriu os olhos, estando em tormento, e viu o paraíso. Ao longe ele viu Abraão e Lázaro. Olha que interessante isso aqui. E Lázaro, escrito por um médico, digo de novo, Lázaro estava no seio de Abraão, no colo, estava reclinado. Isso foi escrito por um médico, essa descrição real dele reclinado, dele descansando no colo de Abraão. Além de ver, que é um ponto de vista do rico, de onde ele estava, ele viu essa cena, ele fala. O rico, depois de morto, fala. Bom, não é um sentido, é claro, mas essa nobre característica de falar é humana. Os animais não falam, nós falamos, nos comunicamos através dessa fala. E o rico, morto, falou. A fala com o pai Abraão, ele dirigiu a palavra dele ao pai Abraão. Lógico que ele conhecia, mas ele conhecia muito mais Lázaro, e ele não dirigiu a palavra dele a Lázaro. Depois nós vamos ver isso, o porquê. O rico pede, então, ao falar ele pede: tem misericórdia de mim. Curiosamente não faz esse pedido em vida. Quando ele era vivo, não pediu essa misericórdia, mas o faz agora. Isso descortina que, muito embora no inferno onde ele estava, no Geena, ele vê o paraíso e faz uma interlocução com Deus. Porém, já é tarde, é fora de tempo para alcançar a misericórdia de Deus. Que pena. Não espere tanto. Contemplando as delirantes maravilhas lá do paraíso, o rico vê aquilo que João viu quando escreveu Apocalipse. Está registrado lá em Apocalipse 22, 1. O rio da água da vida. Assim João escreveu lá em Apocalipse 22, 1. Eu vi o rio da água da vida que saía diante do trono de Deus e do Cordeiro, brilhante. Olha a descrição de João, gente. Brilhante como um cristal. João descreveu a água que saía e como era essa água. E o rico viu essa imagem e, desejoso de descedentar, suplica com astúcia. Depois você vai ver isso, por que astúcia? Para que Lázaro molhe a ponta do dedo. Veja bem, a ponta do dedo é a parte do corpo humano.
Então, ele recebeu esse corpo transformado, mas tinha essa parte que ele viu e pediu que ele molhasse a ponta do dedo e lhe refrescasse a língua, porque a língua dele estava em tormento também, todo o corpo dele sofria. Então ele queria sentir aquele gostinho da água fresca, sentido segundo, paladar. Note que ele foi audaz, pois caso o seu pedido fosse atendido, do Lázaro tocar na água e tocar na língua dele, algo que lhe seria determinante e ilegal, ele iria receber a água do céu. Na sua atual circunstância, isso era ilegal para ele, ou seja, a água da vida. Ele queria receber a água da vida, franqueando-lhe a porta para o paraíso, pois Jesus é a água da vida. E era esse o pedido do rico. Cristo esclarece esse ponto ao afirmar isso para a mulher samaritana, quando ele diz: quem beber dessa água jamais terá sede, e deste jorrará uma fonte para a vida eterna. Esse foi o pedido do rico. Eu não disse que foi astuto? Já no verso 25 você vê que Deus responde, pois há interatividade e comunicação entre eles, Deus e o rico, e este o ouve perfeitamente. Deus ouviu o rico, respondeu a interlocução, e o rico ouviu a audição. Prestou atenção? Levou também dessa vida para outra a audição. Assim o diálogo segue entre os dois, e note que, muito embora esteja inserido na história, Lázaro atua como mero coadjuvante, pois alheio ao que acontece ao derredor, Lázaro não tem do paraíso onde está a visão do Geena. Entretanto, o rico sabia disso e viu Lázaro, mas por vergonha de quê? De quantos anos lá ao redor da casa dele, na porta da casa dele, às vezes ele até mandou tirar, enxotar Lázaro dali, talvez por vergonha, porque o desprezou em vida, não quis incomodá-lo, pensando consigo: não vou nem pedir para ele, porque ele não vai querer me atender. Entendeu? Ele perguntou e fez interlocução com Deus. Então o rico levou dos 5 sentidos que nós temos, ele levou 3, está registrado nessa história: a vida depois da morte. O ensino de Jesus deixa claro ainda que o rico levou dor. Versículo 25, eu lerei novamente, faço questão disso. Versículo 25, disse porém Abraão: filho, lembra-te que recebeste os teus bens na tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora porém aqui está consolado, e tu em tormentos. A dor nos atormenta, tu em tormentos. Mateus 25:30 diz o seguinte, Jesus falando também no julgamento: servo inútil, lançai-o fora, onde há choro e ranger de dentes. Esse ranger de dentes, meus queridos, é de dor. Se há algo que atormenta o ser humano, é a dor.
ele é atormentado por ela. Além da sede que o rico já havia declarado, ele era atormentado pela dor. Vou tentar descrever a dor para vocês. Imagine só a dor do sofrimento angustiante, muitas vezes causada por estímulos intensos e prejudiciais, como por exemplo, quando você bate com o dedinho na quina da perna da mesa. Como dói! Como dói! Quando você se queima. Ah, como dói! Quando você borrifa. Ah, os mais vividos, experientes, conhecem essa dor. Quando você coloca mertiolate sobre um ferimento, ou álcool, como isso dói! Por ser esse fenômeno aí complexo e subjetivo, definir a dor tem sido um desafio, muito embora a dor seja real tanto quanto ela é indesejável. Por que subjetiva? Porque se eu disser para vocês que eu estou com dor de cabeça, você pode acreditar ou não, você não vê a dor. Mas ela é real e é indesejável, e é o que o rico estava sentindo depois da sua morte lá no Gema. Igualmente, para aqueles que estão no paraíso, melhor dizendo, esse terrível incômodo e sentimento será extirpado, tirado para sempre, conforme Apocalipse 21:4, que diz: já não haverá nem luto, nem pranto, nem choro e nem dor. Se não haverá para quem está no paraíso, certamente haverá para quem está do outro lado. Antes de abordar o próximo sentimento, é preciso que nós deixamos bem claro aqui, encerramos aqui a dor, vamos deixar bem claro por que destacou o escritor do Evangelho, o Dr. Lucas, ou o que ele destacou nesse texto, além do que a gente leva desta vida. Sim, a riqueza da prescrição, ou melhor, da escrita aqui, a riqueza que ele descreveu aqui é porque o Lucas era médico. Ele alerta que, além de responder ao questionamento do rico, Deus lhe dá uma aula, ainda que tardia, pois é muito provável que o rico já possuísse esse esclarecimento, mostrando que existe um grande abismo entre o céu e o inferno. Tal informação dada pelo algoz pode parecer um tanto inútil para o réu, já que ele estava ali condenado, mas essa informação é de muita estima e valor, pois nos atenta que a tomada de decisão entre os dois reinos vindouros deve ser decidida por todo ser humano ainda aqui em vida. Você não pode postergar isso. Lá do outro lado está definido, está acabado. Não tem como mudar. Então, além dos sentimentos que nós destacamos que o rico levou, além da dor, o ensino de Jesus deixa claro também que o rico levou consciência. Olha como isso é. O rico então muda a estratégia, o pensamento, e aí ele pede: mandes, versículo 27, deixa eu ler para vocês. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna.
Ele estava pedindo alívio para ele. Aí ele muda de estratégia agora e pede: mandes a minha casa paterna. A priori, você será levado a pensar: quão bom seria esse rico. E porque até agora esse homem está, mesmo estando perdido e sedento e sobre o tormento da dor, ainda se compadece dos seus irmãos, suplicando ao pai Abraão misericórdia divina da ressurreição de Lázaro, para admoestá-lo sobre os perigos da vida, negligenciando a existência do poder de Deus. Não parece ser bonzinho? Ele estava preocupado que ele veio para cá, para o inferno, mas não queria que os 5 irmãos dele viessem também. Como é interessante, diria eu, e até intrigante esse diálogo. Mais uma vez, o pai Abraão zelosamente responde: olha, para isso, lá existem Moisés e os profetas, que eles os ouçam. Moisés e os profetas para nós é a Bíblia, é a palavra de Deus, o ensinamento da lei, Moisés e dos profetas que foram depois de Moisés. Está aí para você. Moisés e os profetas, todo dia você pode abrir a palavra de Deus, ou ligar o rádio, ou ligar a TV, ou mesmo nos seus meios de comunicação, como o celular, todo dia você recebe a palavra de Deus te alertando disso. E o rico lá, preocupado, querendo mandar alguém ressuscitar para isso. Porém, o rico, com maior intensidade na sua fala, apela insistentemente para que Lázaro ressuscite e exorte os seus fraternos. Entretanto, Deus mantém firmemente o seu propósito, que eles ouçam Moisés e os profetas, alegando que, se não creem na Bíblia, na palavra de Deus, como esses crerão se alguém ressuscitar? Quão difícil será acreditar na possibilidade da ressurreição. Bem certo é que Deus conhece a estultícia e a dureza do coração humano, fato este que está demonstrado na ocasião em que Cristo, ressurreto, se apresenta aos seus discípulos e sofre com a incredulidade destes, principalmente de Tomé, e Cristo afirma: Tomé, porque vistes, crestes? É preciso ver para crer? Bem-aventurado aquele que não viu, mas creu. Isso foi registrado por João, lá em João 20, 27. Deus sabia que o ser humano não iria aceitar facilmente a ressurreição. Não aceitaram nem a de Cristo. Isso nos acende uma luz de alerta para que entendamos que melhor é crer sem ver. Melhor é crer sem ver. Cristo ressuscitou e vive. Ouça-o. Ouça. Cristo ressuscitou. E assim encerra-se o decurso dessa história. Entretanto, destaco aqui o estado de integridade da consciência do rico. Observem bem como ele conheceu Deus. Só de ver ele conheceu, chamando-o de pai Abraão. Não obstante, reconheceu também a Lázaro e que, com extrema ousadia e sagacidade, argumentou e contra-argumentou com Deus, usando
a sua inteligência, a sua consciência. Seu estado de consciência e lucidez eram tão evidentes que, mesmo em situação de total decadência, traz à memória os seus fraternos, interpelando diante de Deus misericórdia por eles. Mesmo depois de morto e sofrendo, o estado de consciência dele trazia os seus fraternos. Por mais que isso pareça um ato de bondade e compaixão que tardiamente aflorara na mente e no coração desse desvalido condenado, não se deixe impressionar por estas aparências. Sim, não se deixe. Sua mente ardilosa e sagaz e extremamente egoísta, costumeiramente lógico, só pensava em se livrar do vil, preste bem atenção nisso, do vil tormento em que se encontrava, ou sequer maquinava um plano para aliviar esse sofrimento. E por que digo isso? Porque a nossa família é responsabilidade total e restrita nossa. Você quer ver? A palavra nos admoesta assim. Preste atenção. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Confira, está lá em 1 Timóteo 5:8. E tem mais, em Gálatas, Paulo nos adverte: instruir principalmente aos domésticos da fé, Gálatas 6:10. Não resta a menor dúvida que o rico queria que, com a sua intercessão atendida, talvez houvesse a possibilidade de alguém crer e tomar o caminho reto, não sofrendo a mesma condenação que ele. Isto retiraria do seu fardo o peso do seu pecado, tanto o da omissão, que é por não fazer o que é certo, mesmo tendo pleno conhecimento disso, bem como o seu pecado da comissão, que é fazer o errado, muito embora sabendo o que é certo a se fazer, porque a palavra de Deus instrui e porque ele conhecia isso. Então ele queria que, de alguma forma, os seus entes queridos fossem salvos, que aí sairia dele essa condenação de omissão e de comissão que eles tinham que fazer e não fez. É responsabilidade nossa, os nossos familiares, a nossa vida, e transmitir essa verdade aos nossos familiares. Fica claro aqui o resultado desse seu ato relapso em relação à sua responsabilidade com Deus, com o próximo e consigo mesmo. O rico falhou com Deus, o rico falhou com o próximo, o rico falhou consigo mesmo. E já encerrando, com base nesses fatos, esse rico, mesmo sem nome, com essa história ou parábola, nos leva a algumas grandes e reais certezas. Primeiro, dessa vida se leva, sim, você leva sentidos, você leva dor e você leva o seu intelecto, e você leva o seu nome. Lázaro chamava Lázaro aqui, lá no céu ele continuou chamando Lázaro.
dessa vida se leva. É bastante evidente que há a vida após morte. Sábio é aquele que não ignora tal fato. Muito cuidado. Certamente é ambígua a existência nossa depois dessa vida. Não há como isentar dessa realidade. Será vida eterna no paraíso ou morte eterna no Gehenna. Temos que decidir. Isso é claro. Nenhum ser humano depois dessa vida conseguirá, por mais que dispense esforços, mudar o seu destino final após a morte. Não tem jeito. Portanto, devemos nos ocupar desse fato ainda nesta vida. Tome cuidado. Você arcará com todas as suas escolhas e as suas decisões. Ninguém poderá interpelar atos e fatos ao seu favor depois da morte. A decisão é sua. Finalmente, e não necessariamente nessa ordem, porém não menos importante do que todas as demais, evidencie. É evidente que você levará os seus sentidos, a sua consciência, a sua personalidade, isso o acompanharão em seu destino eterno. Então, quanto antes, tome uma decisão acertada. Tome essa decisão agora mesmo, antes que seja tarde. Não seja como o rico dessa descritiva história, nécio, inconsequente e irresponsável. A Bíblia, a palavra de Deus, disserta: porque se crermos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Está em 1 Tessalonicenses 4:14. E para finalizarmos de vez, quero contar uma ilustração de uma certa pessoa que quis entender o que é vida eterna. Como isso, vida eterna? Aí alguém lhe disse, falou: vida eterna é o seguinte, é como se você fosse condenado a uma cadeia, a ficar na cadeia eternamente, e você vai ser colocado numa jaula que só tem uma pequena janela, e dessa janela você consegue observar o mundo exterior. E no mundo exterior o que você vê é uma montanha enorme de areia, com toda a areia existente na face da terra, montoada ali do lado de fora. E você, vendo aquela areia, percebe que vem uma formiguinha e tira dali daquele monte de areia e carrega para outro lugar um grão de areia. E essa formiguinha faz isso a cada 10 milhões de anos. Imagine você carregando toda a areia da face da terra, um grão a cada 10 milhões de anos. E aí, quando essa formiguinha terminar de carregar toda essa areia, aí sim vai começar a eternidade. Percebe? É muito tempo. A sua decisão para tormento e dor é para muito tempo. A sua decisão de estar ao paraíso ao lado do Pai, curtindo as delícias do paraíso, se descedentando diariamente no rio de águas vivas, cristalinas, como diz João, a decisão é sua. Busque
confie em Deus, para que Ele tenha misericórdia da sua vida e que te leve aos braços dele. Amém? Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Baixe a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Grande Deus, ó eterno e bondoso Pai, glórias te damos porque sabemos que um dia estaremos contigo, levando a nossa personalidade, sabendo que o que nós somos, seremos transformados, mas estaremos diante de Ti como a nossa personalidade, sentindo as delícias que tens preparado para nós no paraíso. Glórias damos ao Teu nome e suplicamos que toque no coração daqueles que ainda não Te buscaram, ó Pai, para que o façam ainda hoje. Glórias ao Teu nome, que a Tua paz, o Teu Espírito e a Tua presença seja com todos nós, hoje e para todo sempre, em Teu poderoso nome. Amém. Obrigado a todos, uma boa noite, bom descanso e até mais.